Bom dia, vamos então começar aqui o webinar. Vamos hoje falar aqui de algumas das tecnologias de fabricação digital que nós dispomos e comercializamos aqui na M3. Portanto, vamos lá. Vou começar por dar aqui uma breve introdução da empresa, explicar aqui os processos que nós temos, tanto de fabricação digital, impressão 3D e agora a termoformagem, e mostrar algumas aplicações neste sentido. Portanto, a M3 temos mais de 45 anos de experiência e de história, uma empresa familiar, e começámos no ramo das artes gráficas. Há cerca de 6 anos começámos na parte da fabricação aditiva e fomos crescendo desde então, fomos adicionando mais e mais equipamentos ao nosso portfólio e hoje contamos com um portfólio completo dentro do plástico, de fábrica aditivo de peças termoplásticas, não só termoplásticas, mas também no plástico em geral. Temos equipamentos de pequeno porte até equipamentos de grande porte. Na impressão digital comercializamos desde pequeno formato a grande formato. Nós aqui em termos de... peço desculpa, já fiz aqui uma asneirinha, que vocês não estavam a ver a apresentação. Portanto, aqui voltando um bocadinho atrás, basicamente aqui uma foto da nossa empresa, os processos que nós dispomos, portanto, a impressão digital, a impressão 3D e a termoformagem. E é o foco que vamos falar hoje. Em termos de impressão digital, vou falar aqui um bocadinho mais da parte da impressão de grande formato, que é o que eu vou fazer aqui uma demonstração na termoformagem. Portanto, imprimimos aqui no nosso cliente uns materiais e depois termoformamos. Isto é bom para o mercado da publicidade, mas embalagem e produtos em geral. Na impressão 3D, portanto, fabricação aditiva, e nós temos equipamentos tanto de resina, filamento, grande formato da massivite, cerâmica, e depois em combinação, dentro destes conseguimos também fabricar peças em metal, moldes de silicone, outro tipo de moldes para vários tipos de indústria, e é isso, e é esta sinergia que quero-vos explicar. Isto, okay, podem ver aqui a impressão, está um bocadinho acelerada, mas de facto mesmo assim a massivite é rápida. Agora, não era isto que eu queria fazer. Vou passar aqui a fazer uma demonstração do equipamento, mas antes disso falar aqui de algumas aplicações. Isto aqui é um overview geral do que é possível fazer em termos de algum género de aplicações. Na indústria médica fabricámos na altura do Covid este género de máscaras, portanto imprimimos um molde através de tecnologia de filamento, FDM, demos um acabamento superficial, colocámos na máquina de termoformagem, não tinha estes apertadores todos, são peças feitas à parte, estas pecinhas são feitas à parte, e fomos fabricando estas viseiras. Portanto, em termos de fábrica, muito mais rápido. O molde demorou cerca de 8 horas a ser impresso, mais cerca de 4 a 6 horas de acabamento, e conseguimos fazer este género de viseiras. Há outras aplicações que também já fomos fazendo. Portanto, imprimimos, quando precisamos de um molde com mais rigor, imprimimos em resina, e isto para o setor alimentar, fomos imprimindo estes pequenos moldes para fazer moldes para chocolate, queijo, e foi funcionando a partir daí. Vamos passar então para o equipamento. Estás pronto, Samuel? Então, acho que tenho que levar aqui o microfone comigo, se não estou em erro. Ok. Este equipamento é o da termoformagem que nós representamos agora, que é da Formec. Este é o equipamento de menores dimensões da Formec. Eles têm equipamentos
até grandes dimensões de 1 metro por 1 metro e até maiores, e com mais ou menos e com mais automatismos. Este é a entrada de gama, portanto é um equipamento, um A3, digamos, e em termos de automatismos tem poucos automatismos. E agora, como podem ver, temos este material que foi impresso, colocamos no equipamento, fechamos as guias, selecionamos o material que queremos e puxamos o elemento de aquecimento. Portanto, ele agora tem o seu temporizador e vai começar a aquecer o material. Quando este temporizador chegar ao final, ele vai emitir um som e sabemos que o material está pronto para a termoformagem. Na termoformagem, nós aqui na parte da fabricação aditiva fabricamos diversos moldes que vou-vos demonstrar. Portanto, por exemplo, no setor da construção, indústria médica ou dentária, que já é bastante utilizada, fabrico de produtos em geral, e entre outros. Portanto, há uma grande panóplia de aplicações que nós podemos utilizar, partindo desde a fabricação do protótipo ou de um molde e depois passando aqui para a termoformagem, que nos dá uma produção maior, mas temos que ter sempre em consideração a aplicação, se é viável ou não para este tipo de tecnologia, logicamente. Aqui faltam cerca de 25 segundos. O equipamento tem os elementos de aquecimento aqui na zona superior, que vão para trás ou para a frente, consoante se estamos a carregar o molde ou a termoformar, como vocês vão ver já de seguida. E depois basicamente é só ligar à ficha e o vácuo é gerado internamente no próprio equipamento. Ele deu o apito, verificamos, okay. Ainda não está, possivelmente que eu fiz aqui uma asneirinha, deixa-me ver. Portanto, temos aqui os materiais já pré-concebidos e basicamente eu tinha aqui o material mal carregado. Isto é acrílico, não é poliestireno, que era o que eu tinha aqui carregado. Portanto temos que esperar só aqui mais um bocado, porque consoante o tipo de material, a potência, podes aproximar, a potência dos equipamentos e das zonas de aquecimento variam, e isso conforme varia de material para material. Na termoformagem podemos usar diversos materiais, PETG, PET, poliestireno de alta densidade, podemos utilizar ABS, acrílicos, há uma grande panóplia de materiais, isto para cobrir vários tipos de aplicações diferentes. Perdão. E é esta versatilidade que foi crescendo ao longo destes últimos anos, que é a quantidade de materiais disponíveis para termoformar e também na impressão 3D. Podemos sempre verificar este material. Vamos aqui ver. Não, ele ainda está muito rígido. Vamos passar aqui este aqui à frente, que esta folha se calhar não foi o ideal, mas vamos demonstrar com outros moldes. Portanto, basicamente, para carregar o molde, subimos a mesa e carregamos o molde que nós quisermos. Portanto, neste momento vou fazer a demonstração para peças, portanto, isto são peças que um cliente vai fabricar em injeção. Nós fizemos o protótipo e aqui vou demonstrar a parte de fazermos a parte da embalagem, onde elas vão ser embaladas. Deste lado, uma aplicação conhecida, que é, por exemplo, aqueles alinhadores invisíveis, e vou fazer a demonstração dos dois em simultâneo para reduzir um bocado o tempo que temos aqui. Portanto, quando tiver, carregamos o molde, baixamos a mesa e carregamos a folha.
consoante a espessura da folha, podemos ajustar a pressão, que é para não haver fuga do vácuo. Configuramos o material, neste caso é um PET com 0.8 mm, e quando puxarmos o elemento de aquecimento à frente, ele vai fazer reset do temporizador e começa assim a carregar. Ok, já percebi onde estava o problema. A máquina ela tem aqui uma função que é para hibernar, portanto ela desliga automaticamente as resistências desse sistema e, como já tínhamos desligado há algum tempo, esqueci-me de verificar. Portanto, neste momento está. Cerca de 15 segundos, consoante o material, o perfil difere, neste caso o PET, e com a sua espessura demora cerca de 35 segundos, com uma potência de 90% do elemento de aquecimento. Assim que ele tiver, ele apita, conseguimos ver que a folha, temos que esperar novamente porque o elemento de aquecimento não estava ligado e demora sempre um bocadinho mais tempo. Estou aqui a falar, esqueci-me de agarrar no microfone. Portanto, temos que aguardar um bocadinho. Isto nem sempre as coisas correm bem à primeira, mas faz parte. Se não o fizermos também as coisas não acontecem e temos que andar para a frente. Portanto, vamos lá. Portanto, agora já sinto o calor, porém ainda temos que aguardar mais um bocadinho. Isto, normalmente, a primeira coisa que eu deveria ter feito era verificar o elemento de aquecimento para garantir que depois não tínhamos que estar à espera do seu aquecimento. Num modelo acima deste, a própria máquina avisa-nos quando o elemento de aquecimento está quente e isso permite-nos uma facilidade depois em termos de controle. Aqui, esta é a entrada de gama, em termos de automatização está o mais básico possível, também para ser uma entrada de gama a um custo acessível, porém em termos de performance, cumprindo o processo de fabrico no seu corretamente, não temos qualquer problema em termoformar as peças. Portanto, isto conseguimos termoformar acrílico até 3 mm sem problema e, portanto, é muito versátil em termos de materiais. Já conseguimos ver agora sim, o material já está realmente líquido não, soft, amolecido, e vamos ligar o vácuo e puxamos a peça. Podemos desligar o vácuo, aguardamos um bocadinho só para arrefecer. Fazemos pressão positiva, que é para fazer o despego das peças. Peças removidas, podemos remover a peça. Se tivermos ar comprimido, podemos fazer logo a remoção. Portanto, neste caso, conseguimos ter, fazendo a separação, depois irá existir o corte, mas temos uma embalagem pronta para colocar dentro de uma caixa de cartão, onde as peças vão acomodadas e não haverá risco de quebras ou de má embalamento. E aqui temos aquelas plaquinhas que depois posteriormente vai ir para o acabamento, onde será cortado e alisado as pontas. Isto é uma aplicação. Vamos então passar para outra aplicação. Neste caso vamos então passar aqui para um protótipo. Portanto, isto é o molde, neste caso foi um molde fresado, e é basicamente um barco, que é um brinquedo, digamos. Colocamos o molde na mesa
Esta rede está aqui que é para ajudar o ar a passar por baixo de toda a placa. Portanto, esta placa será a dimensão máxima do molde. Colocamos a folha, com licença. Carregamos o programa, neste caso já está aqui preparado o nosso barquinho, e puxamos o elemento de aquecimento à frente. Portanto, consoante o tamanho das peças que nós queremos termoformar, não precisamos sempre de utilizar uma folha do tamanho máximo da máquina. Por exemplo, nós neste caso temos um molde mais pequeno, podemos usar estas janelas de redução que nós montamos na máquina e vão permitir que a nossa folha seja consideravelmente mais pequena, para existir menos desperdício de material e ser mais vantajoso em termos financeiros a sua produção. Portanto, aqui a diferença é a cada sensivelmente 2 minutos conseguimos estar a fabricar estas peças, vão ver agora já de seguida, com diferentes cores, portanto, esta versatilidade de fabrico é muito grande. E depois, neste caso em particular, optou-se por fazer neste método de fabrico pelo peso que isto poupa em termos deste produto em particular. Só estamos a imprimir esta casca, fica uma casca resistente o suficiente para a aplicação. Neste caso estamos a falar de um PET, de um ABS. E vai terminar. Podem ver o material, outra vez tal e qual. Vamos ligar o vácuo e lá está, isto tem uma proteção. Quando o elemento não está completamente encostado, não permite que a mesa suba, que é para não danificarmos o elemento de aquecimento. E temos então aqui o nosso barco termoformado. Aguardamos um bocado que o plástico arrefeça. Isto porquê? Porque se removermos de imediato pode haver o risco de deformações. Portanto, basta colocarmos, tá? Pressão positiva para ligar e baixamos o molde. Ok. Isto é ele. E temos isto só com uma mão, dá jeito. Tá. E temos o nosso barco pronto para acabamento. Remover aqui o molde. Portanto, vamos aqui voltar à peça inicial. Neste momento eu tinha orientado o molde para estar certinho. Agora possivelmente não vai bater certo na zona, mas e lá está, podemos ter uma máscara para referência de posicionamento do molde, para estar no local correto. Neste caso é necessário. Carregar e puxamos o elemento de aquecimento à frente. E mais uma vez falta-me aqui demonstrar esta aplicação e depois uma outra aplicação que nós já desenvolvemos há um tempo, que é na parte da construção. Portanto, isto é uma roseta daquelas que se costuma colocar à volta no teto. Portanto, depois sairia daqui o candeeiro e o cliente precisava de fabricar cerca de 50, se não estou em erro,
e a impressão 3D demorávamos cada peça à volta das 12 horas, se não estou em erro, e então assim fabricámos uma peça e depois com a impressão 3D vamos fazer moldes e será só colocar no sítio e dar o acabamento final consoante as necessidades, a pintura e o que for desse cliente. Neste caso vamos usar um poliestireno, portanto, que é um material também conhecido na parte da construção. Vamos pôr em amarelo mais para vocês conseguirem ver o efeito da termoformagem do que para a aplicação em si, porque neste caso foi em branco que se fez. Ok, e já podem ver que agora sim, já está, e com licença, pois não ficou centrado, mas conseguem perceber para o funcionamento. Portanto, consoante na impressão 2D, na parte da impressão em plotter, temos que selecionar, temos as tintas que nós vamos utilizar, há tintas mais ou menos flexíveis e isso vão influenciar depois diretamente o resultado de qualidade. Mas como podem ver, neste caso utilizamos tintas que vão fazer o seu alongamento e conseguem ver que elas têm o seu esticamento. Na pré-impressão é também importante vermos o alongamento do próprio material para conseguirmos ter uma peça nas melhores condições. Com licença. Só aqui a malha. Conseguem ver? Ela foi buscar esta textura. Como podem ver, isto ficou um bocado deslocado, mas tudo bem. Temos a textura e isto, basicamente, neste caso, este molde é para uma moldura em que tem impressa aqui uma fotografia, não é uma fotografia, mas isto é para uma moldura em que tem aqui uma textura e é para a arte, em que depois aqui vai ter uma diferença. E agora, por último, vou demonstrar aquela aplicação que vos falei ainda há bocado. Portanto, colocamos o molde. Tem aqui uma nuance, ele tem uns furinhos, que é para permitir o vácuo entrar, fazer o seu trabalho em zonas em que o sítio tem um lado negativo e que seria impossível o material formar nestas zonas. Em filamento temos uma vantagem, como a peça é oca por dentro, nós podemos furar onde nós quisermos atrás e aí vamos garantir um poder de sucção maior e depois na zona frontal basta também fazer pequenas furações e o ar vai circular por todo o tamanho. Portanto, colocamos o molde, colocamos a folha, só ver aqui o lado, que ela tem uma película de proteção e o programa poliestireno de 2 mm e elemento de aquecimento para a frente. Portanto, esta é a última aplicação que eu vos queria mostrar, apesar de existirem muitas mais aplicações, e aqui conseguimos um processo conseguimos fazer este processo totalmente de forma digital, com à exceção desta última parte, em que conseguimos fabricar o molde ou a peça final e depois com a impressão 2D conseguimos também fazer a impressão sobre a peça ou fazer a impressão sobre a peça, a folha de plástico e depois termoformá-la para termos o produto final. Está aqui depois a criatividade e a nossa imaginação é o limite, porque daqui conseguimos ter soluções infindáveis para bastantes mercados, para várias aplicações distintas e é aí a grande diferença em que a fabricação digital é importante, porque a facilidade com que temos de fazer várias iterações ou mesmo a personalização de vários tipos de peças de materiais
é muito grande em relação aos métodos tradicionais, porque quando fazemos um molde em fresagem, este molde na ótica do utilizador será para grandes tiragens e irá durar muito e muito tempo. Portanto, em fabricação aditiva também conseguimos fazer moldes que durem exatamente o mesmo tempo, mas com a facilidade que amanhã conseguimos fazer um molde diferente com a mesma qualidade. Portanto, aproxima-te só aqui, que é para vermos aqui o efeito. Tá? E assim, como podem ver, o acabamento da peça é muito brilhante e conseguimos um acabamento muito bom e vai buscar todos os detalhes à peça que imprimirmos. Ok. Isto era o que eu vos queria mostrar. Está fixe. Era o que eu vos queria mostrar. Portanto, passámos aqui por métodos de fabricação digital diferente, de impressão 2D, em que conseguimos imprimir tais folhas plásticas para fazer elementos de marketing, publicidade, ou mesmo aplicações finais, em que vamos imprimir informações ou o que for dentro destas folhas, painéis de controle ou algo assim também é viável fazer nesta tecnologia. Fabricação aditiva, onde podemos fabricar os moldes ou fabricar peças finais para depois fazermos o embalamento, por exemplo, maquetes, o que for. Portanto, qualquer dúvida que tenham, têm aqui os nossos contactos, eu estou aqui, vamos esperar aqui mais um bocadinho, ver se há alguma dúvida ou alguma pergunta em relação a impressão 3D, termoformagem ou o que quiserem. Portanto, dê o vosso feedback. Sei que não foi, portanto, dentro da meia hora, ainda temos aqui 2 minutinhos. Tens alguma coisa, Samuel? Nada? Ok. Não havendo perguntas, vou dar aqui por finalizado. Obrigado por terem estado aqui connosco e por assistirem. Boa tarde.